Já de volta aqui com o TV Mar News, e você sabia que o governo brasileiro passou a exigir dos cidadãos brasileiros ou estrangeiros que chegarem ao país por via aérea apresentar um teste da Covid-19 do tipo RT-PCR com resultado negativo? Pois é, que vai explicar isso para a gente agora é o advogado Juliano Pessoa, que também vai falar sobre a questão do reajuste dos planos de saúde agora para 2021, né? Bom dia para você, tudo bom? Tudo bom. Bom dia, Orlando. É uma satisfação participar do programa. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, primeiro a gente começa falando sobre essa exigência, né, do teste negativo, do PCR, para entrar aqui no nosso país. Primeiro o pessoal já se pergunta, tá bom, vou fazer o teste, mas o plano de saúde é obrigado a cobrir? Essa dúvida é bem interessante, veja só. Primeiro, se for um brasileiro que esteja fora do país, né, ele terá obrigatoriamente que fazer esse teste lá no país que ele se encontra. Porque no momento do embarque, ele precisará apresentar essa testagem. Além disso, é interessante que a gente relembre aqui que, além de apresentar o teste, esse teste tem que ter, no máximo, 72 horas de realização. Então, ou seja, não pode ser um teste que ele fez há uma semana, 15 dias. Então, tem que ser muito próximo do período de embarque para que ele apresente isso no momento que ele for embarcar na companhia aérea. Então, os planos de saúde, eles têm cobertura no âmbito nacional, né? Não existe essa cobertura internacional. O que é que eu sugiro nesse caso do brasileiro que está fora? Ele pode, de repente, toda pessoa que sai do país, ele contrata aquela pólice de seguro, né, que contempla o seguro-saúde. Então, ele pode acionar essa pólice e verificar, de repente, a possibilidade de existir essa cobertura dessa testagem lá fora. Mas não há uma garantia em tese, a gente teria que ver como é que está essa contratação. Já o brasileiro que se encontra aqui e deseja, de repente, ir para um país que também tem essa exigência hoje, se esse for o único motivo, o plano, em tese, não terá que fazer essa cobertura. Por quê? A gente precisa relembrar aqui para as pessoas que existe uma diretriz de utilização preconizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e também os requisitos que são exigidos pelo Ministério da Saúde para que o plano de saúde faça essa cobertura de testagem. Então, se não houver esse preenchimento desses requisitos, não tem como haver a cobertura por parte do plano, né? E a gente tem que relembrar que a exigência de um país, ou de uma instituição, ou de uma companhia aérea não é um requisito que consta lá na diretriz de utilização preconizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, os casos em que o plano de saúde pode cobrir esse teste, a realização desse teste, só esses que você mencionou? Na realidade, quais são os requisitos, né, que constam lá? Ele tem que estar com sintoma atual, ele precisa passar pela verificação e pela aferição do profissional médico, para verificar se de fato ele se enquadra naquele paciente que é sugestivo de estar com a doença. E ele ainda vai verificar qual é o melhor teste indicado para o caso daquele paciente. Por exemplo, no caso do RT-PCR, a ciência recomenda, os profissionais médicos recomendam que ele seja realizado em até 7 dias de sintoma. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, o fato dele dizer, olha, eu estou viajando e estão pedindo que eu apresente um teste, não seria, em tese, um desses requisitos para que o médico prescrevesse e houvesse a cobertura pelo plano. Então, em regra, né, a maior parte das vezes vai ter que ser arcado pelo próprio paciente, pelo próprio cidadão. Muito bem. Agora a gente fala sobre a questão de plano de saúde. Vem reajuste aí, pode chegar até 35%, é isso mesmo? Foi importante você até trazer esse número. Assusta, né? Exatamente. Na realidade, sim, existem algumas matérias que estão circulando na internet desde a semana passada que tratam dessa estimativa. Na realidade, é bom a gente deixar claro aqui para as pessoas, não há nada ainda sobre o reajuste de 2021. O que nós temos a partir desse mês de janeiro é a cobrança do reajuste referente a 2020, onde a ANS determinou a suspensão, né, entre os meses de setembro e dezembro, e a partir de janeiro os operadores poderão fazer essa cobrança diluindo esse valor em 12 parcelas iguais e sucessivas. Então, é isso que nós temos hoje. Alguns institutos estão fazendo uma projeção, uma estimativa do que é que existirá esse ano quando a gente somar esse valor, que já é conhecido, que foi de 8,14, né, de 2020, somado com um possível reajuste de projeção que é feito para 2021. Então, estão fazendo esse tipo de análise de número, né, para começar a se debater sobre isso. Mas é importante ressaltar, só existirá qualquer tratativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar com as operadoras e as instituições que acompanham isso a partir de maio. Então, ou seja, não há nada ainda, as pessoas precisam ficar tranquilas. O que é que o beneficiário, o consumidor precisa hoje se atentar? Olhar o seu boleto,
porque no boleto a norma exige que venha tudo discriminado, a mensalidade dele hoje que ele paga, o reajuste referente a 2020 e, se for o caso, dele ter sido contemplado com um reajuste por faixa etária no ano passado, isso também pode vir acumulado de fato. Então, essa é a preocupação que ele precisa ter hoje, olhar se está tudo claro ali no boleto. Se não estiver, automaticamente ele busque a operadora dele, entre em contato, tente dirimir essas dúvidas. Se não ficar claro ainda, é importante que ele pegue o hábito de entrar no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ans.gov.br, e lá ele poderá também pedir auxílio e até abrir uma reclamação, se for o caso, contra a sua operadora. A ANS contactará a operadora pedindo esclarecimento sobre aquele caso concreto e depois irá contactar esse beneficiário para informá-lo se está tudo ok, se houve algum equívoco ou não. Se houver equívoco, a própria Agência Nacional ela já empreenderá algumas medidas administrativas. E o beneficiário, lógico, ele poderá, se houver algum erro, ele poderá buscar ajuda de um profissional de sua confiança da área jurídica para analisar esse caso concreto e, de repente, tomar outras medidas no âmbito judicial. Como essa situação de pique da pandemia, né, que a gente está vendo, infelizmente, aí acontecer a segunda onda aqui no nosso país, haveria a possibilidade da ANS pedir novamente para que fossem suspensos esses reajustes? É muito cedo ainda para a gente ter essa dimensão, né? Houve essa nova onda, essa chamada segunda onda, né, da pandemia. As instituições estão analisando isso de muito perto, né? Ainda bem que assim, a letalidade está um pouco mais baixa, né? Apesar do contágio muito mais alto, né? A gente cada vez mais vê pessoas próximas que foram contagiadas. Então, o que vem se pedindo hoje, algumas instituições de alguns estados já vêm solicitando da agência, é de repente uma intervenção novamente em relação aos procedimentos eletivos. A gente lembra que no ano passado houve suspensão por um período razoável dos procedimentos eletivos, né, para que se tivesse lá todo o aparato e o espaço lá prontinho para que, caso se amplie muito o número de pacientes com Covid, ele tenha como ser alocado. Então, isso já há essa discussão nos bastidores. Mas em relação a uma nova suspensão de reajuste, não, porque assim, agora que se iniciou a cobrança de 2020, né, então ainda está muito precoce, não se está tratando disso. Foi bom você trazer esse assunto para que a gente também relembre aqui a importância das instituições que defendem os consumidores estarem acompanhando isso de muito perto, né? Os PROCONs e várias outras instituições têm um papel crucial nesse acompanhamento, né? Dando suporte à população, porque muitas vezes o beneficiário é leigo de muitos assuntos, né? Ele não sabe se a informação está correta, se não está correta, em que medida ela está correta. E muitas vezes ele acha que tem que pagar porque ouviu dizer que já começou, de fato, a autorização de cobrança e ele paga o que está lá. É importante que ele busque ajuda e que as instituições, como os PROCONs, estejam próximas da população, dando esse auxílio, né, para poder, principalmente, levar informação e esclarecimento às pessoas. Só para a gente reforçar, então, aqui a cobrança, ela passa de 2020, passa a ser cobrada já a partir de janeiro agora, diluída em todo o ano, né? Isso? Diluída em todo o ano, são 12 parcelas. E possível reajuste de 2021 só a partir de maio, é isso? A partir de maio é que ele se terá alguma coisa concreta, de fato, em relação a isso. Só para finalizar, eu gostaria de trazer outra informação importante. Espera-se, várias instituições que acompanham isso de perto, espera muito que o impacto do reajuste de 2021 seja menor do que o de 2020. Por que eu estou dizendo isso? A gente acabou de mencionar aqui sobre a suspensão dos procedimentos eletivos que ocorreram no ano de 2020. Então, isso trouxe um impacto positivo para os planos de saúde. Do ponto de vista econômico, isso foi benéfico para as operadoras. Vários procedimentos eletivos foram suspensos, né? Então, acredita-se que quando for haver o reajuste de 2021, esse impacto virá de forma positiva. Por quê? Porque o ano de 2020 será levado em consideração para o reajuste de 2021. Muito bem, e se alguém achar que está se sentindo lesado com a situação, o que é que deve fazer? Como eu falei, automaticamente entrar em contato com a sua operadora. Se for por telefone, não esquecer de anotar o protocolo, o número de protocolo. Se for por e-mail, melhor ainda, porque esse e-mail servirá de documento. E se ele ainda não se satisfizer, entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e buscar auxílio do PROCON ou auxílio de um profissional da área jurídica de sua confiança. É importante que ele não fique com a dúvida, sem saber o que fazer ou só se satisfazendo com a informação que será passada pela operadora. É importante que ele busque esse auxílio. Muito bem, muito obrigada pelas suas informações aqui. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Eu agradeço.